A esposa do Alexandre de Moraes, ela não seria contratado, assim, se ela ganhasse 3 mil limpo com VR, era demais para o currículo dela. Pelo amor de Deus, isso aí é assim. Mas sabe qual que é o ponto que você colocou? Não é uma questão de lado, não é uma questão política. O ponto é que hoje o Supremo e o Alexandre de Moraes são um lado político. Então as pessoas, da mesma maneira como os fanáticos... Cara, e aí, então me conta, tem uma outra questão aqui que tem muito mais a ver contigo, na real. Só um parênteses, é crime, você diz, pro cidadão comum que não tem imunidade parlamentar, mas com a imunidade parlamentar você tem uma relativização... Imunidade não tá valendo nada. Tá no Supremo um processo pedindo minha prisão ali, porque eu disse que o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, vice-líder do governo Lula, foi o primeiro citado nas investigações do INSS. E o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, vice-líder do governo Lula, não gosta que digam que o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, vice-líder do governo Lula, foi o primeiro citado nas investigações do INSS. Também não gosta que digam que o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, vice-líder do governo Lula, comprou uma fazenda, né, de mais de 15 milhões de reais com o dinheiro do roubo dos aposentados. O senador Everton Rocha, PDT do Maranhão, vice-líder do governo Lula, não gosta. Pô, mas nesse mesmo espírito dos caras que não gostam que pergunte, que fale das coisas, tu faz alguma ideia, tu aí que percorre círculos elevadíssimos, né, de doutores e juízes e o caralho. Alguém já te explicou aí quais são os serviços advocatícios que valeriam em 3 anos 140 milhões de reais, ou próximo disso? Cara, a última explicação que eu tive é que se um advogado tiver a capacidade de trazer 3 Champions League pro escritório, aí ele vale isso. Essa foi a explicação que eu tive dos altos círculos. E se for uma copinha do mundo? Não vale, não. Não? Não vale. Tem que ser 3 Champions. E foram 130 milhões, senão o pessoal não vai remeter ao contrato advocatício. São 127, né? Não, na verdade foi noticiado como 129, porque se arredondou para baixo. Os 3 milhões e 600 e tantos mil por mês. Aí se arredondou para baixo para 3,6, aí se multiplicou pelo número de meses e deu 129. Mas se você for multiplicar o 3,6 com todas as outras as outras dezenas de milhares de reais, no final dá mais de 130 milhões de reais. Mas ficou famoso o número 129. Mas olha, 130. Só não sabia disso aí, não. Exatamente. Boa. O que é, sei lá, eu não sabia direito. Um país, assim, o Brasil... Então agora a gente tem aqui alguém para os vários advogados que se formam no Brasil se espelharem, né? Com certeza. Porque tava todo mundo achando aí, não, pô, advogado tá difícil no Brasil, mano. O caso da esposa do Alexandre de Moraes com o Banco Master. Essa daí é para mim a coisa mais gritante que tem nesse... Eu peço até desculpa à audiência aí, porque eu fico enchendo o saco com isso. Porque, cara, olha só, rapidamente... De novo, como é que um cara que, quando você pensa em justiça no Brasil, a imagem da cabeça é do Alexandre de Moraes, goste disso ou não, legal? É ele que toma o protagonismo das principais decisões, tem tomado, né? Desde o inquérito das fake news, ele tem tomado esse protagonismo. Em justiça não, em poder judiciário, né? Outra coisa. Tá bom. É o cara que faz ensaio fotográfico, o cara que dá o dedo pros outros no estádio, não sei o quê. Então eu não quero nada, irmão. Ele fez ensaio fotográfico? Fez, pô, pro... Um veículo internacional. Eu não vi isso aí, não. Esqueci o nome, mas acha com facilidade. Maneiro, cara, de uma roupona preta. Ixi, meu! Né, boladão. E desse cara midiático eu só queria entender, porque é meio esquisito as pessoas que tem como que olham para Alexandre de Moraes, uma figura, um cara que tá cuidando da democracia, envolvido num escândalo de dinheiro. Porque aqui não tem lado político. Assim, tu pode até não ter gostado do julgamento do Bolsonaro, ou você pode ter gostado do julgamento do Bolsonaro. Não é uma questão de escolher lado, ou se o STF toma decisões políticas ou não. É dinheiro. Dinheiro não tem partido. Dinheiro é dinheiro, e não estamos falando de pouquinho, não. Estamos falando de um monte. E era muito importante entender, deixar claro para as pessoas que, não é tudo um grande mal entendido, no fim das contas. Entendeu? Que mal entendido? É um mal entendido, cara. Entendeu? Dinheiro roubado, Igor. Que mal entendido. Pelo amor de Deus.
Que é deputado. Não, aquela mulher nunca advogou, nunca, entendeu? É um caso muito... chama muita atenção, na minha opinião. Alexandre de Moraes é quem chega lá e fala, sei lá, merendíssimo, sabe? Negócio assim, não existe. Ela não tem nenhuma formação decente, não tem nenhum trabalho acadêmico decente, não tem nenhuma atuação como advogado decente, assim. Não existe isso, assim, a esposa do Alexandre de Moraes, ela não seria contratado, assim, se ela ganhasse 3 mil limpo com VR, era demais pro currículo dela. Pelo amor de Deus, isso aí é assim. Mas sabe qual que é o ponto que você colocou? Não é uma questão de lado, não é uma questão político. O ponto é que hoje o Supremo e o Alexandre de Moraes são um lado político. Então as pessoas, da mesma maneira como os fanáticos políticos torcem e idolatram os políticos de... Ah, mano, que ensaio ridículo. Não é possível. Deixa eu terminar meu raciocínio antes de você passar essas fotos aí, senão eu não vou conseguir. Não vou nem olhar aqui. É que já apareceu aqui no monitor pra gente. O que eu tava falando? A gente tava falando que a esposa do Alexandre de Moraes, ela não tem capacidade de ter um contrato como esse. Não tem capacidade de ter um contrato como esse. Atenção, Supremo, foi o Igor que falou, não fui eu. Não. Acabei repetindo, né? Não tem a menor condição de ter um contrato como esse. Só que o Supremo, ele virou, que você falou... é o lado político, é verdade. Não é uma questão de política, é dinheiro sendo roubado. Só que, hoje, se o Alexandre de Moraes disputasse a eleição, ele teria milhões de votos. Ele virou um personagem político, ele virou um lado político, ele virou um alvo, um objeto de idolatria, como aquelas pessoas que idolatram cegamente políticos. Não é o militante que acredita num político e que defende as suas ideias e o seu programa. Não, é o acólito. É um fanático. Ele é um defensor que substituiu a própria religião ou a crença no metafísico na crença no Supremo, na crença do Alexandre de Moraes. Ele reza para aquela careca redonda todos os dias. Então, vamos ver um ensaio da careca redonda. Caraca, moleque. Então, tem um ensaio de fato, eu não tô inventando. Mas é pra que revista isso aí? Cara, eu vou procurar. Foi aqui. Bloomberg, New York Times, o que foi isso? Eu também não... The New Yorker, eu vou dar uma olhada. New Yorker. New Yorker. Pode ser a revista New Yorker. Alexandre. Não queria acusar ninguém falsamente, então... Eu consigo ver. Porque é um ensaio... Bom, comprometedor do ponto de vista editorial. Realmente, assim, menos 1000 de aura pro jornal que fez isso aí. É do New Yorker mesmo, aparentemente. É da New Yorker. Olha. Ô Kim, sem querer mudar de assunto, já que esse é tão popular para um bastante impopular, no começo você falou dessa proposta do Renan Santos de diminuir o número de municípios no Brasil. E eu estava aqui pensando na questão que não é exatamente igual, mas que é a da desestatização, até porque é uma das bandeiras no campo da direita, bandeira liberal, você reduzir o tamanho do Estado, isso que nem é usado muitas vezes assim em eleição, porque o cidadão médio não entende muito, mas o Brasil tem muitas estatais. E até um economista que eu entrevistei uma vez, ele falou, para você privatizar, para você desestatizar, você acaba tendo que pagar o resgate para aqueles políticos que dominam aquela estatal, que controlam aquela estatal. Então você tem muita resistência para a privatização, porque aquilo vira um cabidão de emprego, aquilo vira um lugar onde você tem setores que estão sendo usados para esquema de corrupção, esquema de lavagem de dinheiro. Então, a minha pergunta, com essa analogia de fundo, embora não sejam casos iguais, existem obstáculos e quais são os obstáculos para você reduzir o tamanho dos municípios? Porque eu entendo que quando você reduz também a parte da administração pública, quer dizer, você funde 2 municípios, então você vai diminuir o número, por exemplo, de vereadores, etc., e vai ter resistência, porque muita gente quer aquele cargo, ou já tem, ou quer concorrer, ou já tem um poder político local, quer ter mais base, mais bancada, e sempre tem muita resistência para esse tipo de proposta. É viável? Olha, nós encontramos menos resistência a essa proposta do que a gente imaginava. O Renan discursou na marcha dos prefeitos e ele falou, olha, municípios inviáveis, né, economicamente, tem que deixar de existir, né, tem que haver a fusão desses municípios. E eu vou falar um bastidor aqui que eu nunca falei antes. Boa. Felipe Moura Brasil. Assim, arranquei dele, hein?
Nos bastidores, eu falei, a gente estava discutindo, né? A gente sempre discute algumas agendas do Renan, se vale a pena ou se não vale. Quem tá mais por dentro dessas discussões é a Amanda, eu participo como pitaqueiro de vez em quando. Amanda e uma das Vetorazzo, isso, que é a coordenadora de campanha do Renan. E a gente estava discutindo se valia a pena ele falar na marcha dos prefeitos. E aí eu falei, ele vai ser vaiado, mas vale a pena. Vai dar um puta vídeo de campanha ele sendo vaiado. Vai ser, ó, tá vendo? Ele tá defendendo o que é certo, né? Os caras que não querem o que é certo foram lá e vaiaram ele, e ele saiu vaiado. Eu falei, um puta vídeo, vai bombar esse vídeo. Ele foi com essa mentalidade, tá? Vou falar e vou ser vaiado. Chegou, ele foi aplaudido pelos prefeitos. Então, nos surpreendeu. E depois eles foram conversar e falaram o seguinte, olha, se o critério não for só tamanho, se tiver um critério de arrecadação própria e de atividade econômica própria, a maioria de nós topamos. Então, o que a gente colocou no plano de governo que a gente protocolou, que até a gente resumiu, eu disse, em 60 páginas, que são 360, mas se pelo menos 10% da receita daquele município vier dos tributos municipais, vier de ITBI, vier de ISS, vier de IPTU, né, esse município está fora da linha de corte. Fica na linha de corte, né, depois desse critério, a gente estaria eliminando aí 1.700 municípios, 2.000. Isso já seria um avanço na eficiência administrativa grotesco, com resistência política, óbvio, não vou falar para você que não vai foi aplaudido na marcha dos prefeitos, mas menor do que a gente imaginava. E dentro da parte de articulação política, eu vou falar algumas coisas aqui para você, Felipe. Primeiro, a minha experiência como deputado nos dois mandatos que eu tive no primeiro ano de governo, o presidente tem poderes quase que imperiais. Aquilo que ele quer aprovar, principalmente, aquilo que é mais importante para o governo, ele manda no primeiro ano, por algumas razões. Primeiro, porque ele sai popular da urna. O ápice da popularidade de um presidente, em regra, é quando termina de ser eleito. A partir daí, ele queima a popularidade, né? O governo vai apanhando, aprova medidas impopulares e por aí vai. Você sabe que isso que você está falando, só um parênteses, porque você citou o pensamento conservador, era professado pelo Edmund Burke, considerado o pai do pensamento conservador. Ele dizia que o período justamente para você fazer ajustes de contas, por exemplo, ajuste fiscal, que é uma medida impopular, é justamente no começo, aproveitando aquela boa vontade que se tem em início de mandato, já que você recebeu tantos votos, né? Então, até estrategicamente é importante fazer aquilo que é mais duro, mas que é importante em médio e longo prazo. É exatamente isso, e a nossa ideia em relação ao ajuste fiscal é no primeiro ano. Aliás, não é nem no primeiro ano, é antes do Renan assumir, como o Lula fez na PEC da transição, né? Fazer uma PEC da transição às avessas com a nossa reforma do orçamento. Né? Antes mesmo de assumir, porque senão ele já assume com o orçamento hoje, cada R$100 que a gente paga de imposto, o Lula decide para onde vai 8. 92 é definido pela Constituição. O presidente da República, né, tem uma capacidade de investimento mínima. Né? E se o Renan entra com essa bomba deixada pelo PT, ele vai ter o quê? De cada R$100 vai ter R$2, R$3 para fazer investimento, que é nada, né? Então, só para reforçar, de fato, a ideia é no primeiro ano, em que ele tem mais popularidade, e tem um outro elemento. No primeiro ano, a Câmara está desorganizada, né? Porque o Poder Executivo, ele é uma vontade só, né? É mais fácil de você organizar, tem um presidente, o presidente manda as propostas, organiza o governo, e o presidente, ele organiza o governo, existe um gabinete de transição. Não existe gabinete de transição na Câmara, né? Fica lá a galera que perdeu, mesmo depois que perdeu, continua até a posse dos novos. E a galera que ganhou não está exercendo antes. Só vai exercer quando tiver a posse. Então, os líderes partidários acabaram de ser eleitos, a mesa diretora da Câmara acabou de ser eleita, não tem comissão da Câmara instalada ainda funcionando. A desorganização da Câmara, a desarticulação da Câmara, mais a popularidade do presidente, ajuda a aprovar propostas no primeiro ano de mandato. E tem um outro elemento que nós pretendemos utilizar no governo, que é o seguinte: compartilhar os dividendos políticos das ações. A gente vai tomar medidas impopulares? Claro. Agora, a gente também vai tomar medidas muito populares. As operações contra o crime organizado, eu não tenho a menor dúvida de que vão ter um apoio maciço da população, de que elas serão hiperpopulares. Como a esquerda não conseguiu prever o nível de popularidade que teve a operação no Rio de Janeiro,
não conseguirá prever o nível de popularidade que terão as operações do nosso governo. E aí, a gente vai chegar para os deputados da base que são daquele estado, e quando o presidente da república estiver lá, ele vai falar, tá vendo as operações aqui que tá libertando o estado? Esse deputado aqui também tá junto com a gente, ele é responsável também. Né? Da mesma maneira, todo investimento que a gente for fazer nos estados, né, chama o deputado da base e fala, ó, tá vendo? Esse cara tá junto aqui com o governo, a gente teve dinheiro para fazer por causa desse cara. Isso é articulação política de custo zero. Por quê? É um investimento que o governo federal faria de qualquer jeito. É um dinheiro que seria utilizado e investido de qualquer jeito. Mas ele se transforma em dividendo político para aquele deputado como se ele tivesse indicado emenda para lá. Porque ele está inaugurando e sendo, digamos assim, o pai da criança daquela. Então, assim, também existe um pensamento de condução de articulação política que eu tenho pensado muito, porque, enfim, eu sou o único que tem experiência dentro do Congresso, ali no nosso partido, para poder tocar as agendas politicamente mais delicadas.